Muito bem, começa agora o Rumo, o futuro da mão de obra na região, o programa semanal de debates a respeito do mercado de trabalho do Vale do Taquari, oportunidades, economia, tudo pensado para o desenvolvimento regional, pensado para contribuir com quem nos ouve pela 102.9 e também quem nos acompanha pela Hora TV no YouTube, também no Facebook ou mesmo no grupo ahora.net.br. E o Rumo tem como produtor e apresentador esse que vos fala, Felipe Faleiro, na técnica hoje, Anderson Barbosa, também faz o trabalho de edição deste programa com um novo formato em 2025, um podcast, nosso bate-papo semanal, também com transmissão, né, durante a semana na Rádio A Hora 102.9. E o Rumo chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, da Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomás e Logística. Então você que está nos acompanhando, vai lá na Lives da Hora, na Hora TV no YouTube, curta, compartilhe, mande o seu recado também, sugira programas, debates para nós aqui. Hoje nós vamos tratar sobre inteligência artificial e o trabalho. Como que ela interfere nas diferentes carreiras e como que precisamos nos preparar para o uso desta nova ferramenta. E para conversar conosco, nós recebemos aqui o cofundador e CTO da BI Machine, Augusto Fleck. Tudo bom, Augusto? Bem, cara, é um prazer estar aqui com vocês. Um assunto tão pertinente, né, dos dias de hoje. Então, espero que seja um bate-papo aí com bastante construção entre nós. Não tem mais como pensar em trabalho sem interferência da inteligência artificial. Possível. Aquilo que era uma vergonha lá em outubro, novembro de 2002, de usar o ChatGPT, hoje já tá aí. É a mesma coisa que nós termos, né, a possibilidade de uso em arquivos em nuvem e continuar usando no disquete. Não há mais como. Também está aqui o coordenador dos cursos EAD de ADS, GTI e Engenharia de Produção da Univates, Evandro Franzen. Professor Evandro, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Muito bom participar desse... Olha, eu acho que estão nos ouvindo. Interessante, eu acho que alguém está nos escutando. As nossas Big Techs nos ouvindo em algum momento, né? Inclusive interferindo quando não deveria. Mas, enfim, como eu ia dizendo, é sempre muito interessante participar, poder levar um pouco de conhecimento e debater também um pouco sobre esse cenário que a gente vive, né? A introdução em que eu digo que não há mais como pensar o trabalho nas suas diferentes esferas sem inteligência artificial se aplica em que tipo de trabalho? Porque vamos lá, uma coisa é o chão de fábrica, que precisa da mão de obra humana, e outra coisa é no escopo estratégico, ou de entregas de produtos, ou de comunicação com o cliente, onde que as tecnologias de inteligência artificial têm mais relação justamente dentro das empresas. Bom, Professor Evandro. Eu acho que, na verdade, a gente vem numa escalada. Como você falava antes da questão de 2022, quando as pessoas passaram a utilizar, que foi o momento, talvez, em que a IA passou a viver, passou a fazer parte da vida das pessoas. Porque as pessoas conheceram uma ferramenta chamada ChatGPT, e depois outras tantas que a gente tem que podem ser utilizadas, e que, de repente, mostrou para as pessoas que, bom, isso aqui faz mais do que um software simples, onde eu lanço coisas enfim, uma planilha ou algo semelhante, ou um editor de texto que corrige apenas a parte ortográfica. Então, a partir desse momento, todo mundo começou a se dar conta de que, bom, eu posso usar isso em um primeiro momento, talvez, muito céticas em relação ao que eu poderia fazer, será que isso aqui é lícito ou não é, eu deveria estar fazendo isso ou não. Eu não estou trapaceando. Isso, eu estou me usando de algo que talvez não seja o ideal. Mas a inteligência artificial, na verdade, ela vem sendo utilizada e vem crescendo no seu uso ao longo dos anos. Esse é um salto que aconteceu mais recentemente, nos últimos 3 anos, mas as aplicações de IA, de certa forma, elas faziam parte da vida da gente já há um bom tempo. Então, quando a gente entrava num site para a compra de um produto, e um outro produto era sugerido, quando a gente digitava alguma coisa lá numa ferramenta, ela autocompletava, e coisas simples que a gente nem se dava conta, que foram tornando as coisas no dia a dia mais fáceis. E, claro,
primeiro bloco, digamos assim, de funções e atividades afetadas, normalmente são aquelas funções mais tecnológicas, mais de gestão, mais administrativas, processos operacionais, que são feitos já usando algum tipo de tecnologia, as pessoas já usam software para escrever um texto, para lançar dados numa planilha, para até mesmo quem é da área de TI, como é o nosso caso, o meu e do Augusto, para criar alguma solução, para escrever algum código, ou enfim, para configurar alguma coisa. Essas são as funções que normalmente são afetadas num primeiro momento, onde a gente percebe o que está acontecendo. A área de marketing, por exemplo, que já vem, de certa forma, adotando a IA com uma escala menor já há muito tempo. E as profissões, obviamente, que são aquelas um pouco mais operacionais, do ponto de vista físico, vamos chamar assim, quem trabalha, por exemplo, numa construção civil, numa outra função que exige mão na massa fisicamente, uma pessoa que vai lá, faz descarga, no chão de fábrica, são naturalmente profissões que não percebem num primeiro momento. Essa percepção ela não é tão clara. Agora, na medida em que as coisas mais administrativas e no dia a dia de quem trabalha com tecnologia vão sendo afetadas ao longo do tempo, essas áreas também serão afetadas, porque nós já temos hoje a realidade de muitos chãos de fábrica onde a robótica é usada com uma intensidade muito maior. Eu lembro quando eu era mais jovem, enfim, há muito tempo, que se falava assim, bom, vai ser criada uma nova unidade fabril, uma nova unidade de uma fábrica e vai empregar não sei quantas mil pessoas. Nós tínhamos mão de obra muito intensa em algumas áreas. Hoje, quando uma nova unidade é criada, se ela é de uma empresa que tem condições de investir, a quantidade de pessoas normalmente ela já é menor. Eu já tenho uma perspectiva de ter menos pessoas trabalhando mesmo num chão de fábrica. Por quê? Porque o maquinário que está lá, as linhas de produção, elas já são montadas num viés diferente. Nós já temos empresas que automatizam, então muitas das atividades que as pessoas faziam lá atrás, que exigiam uma mão de obra muito grande, hoje já não é mais a mesma realidade. Então, de certa forma, a gente já tem a tecnologia, seja IA ou seja tecnologia sem inteligência artificial, afetando muito diretamente em todas as áreas. É o processo da indústria 4.0. Augusto, para ti, quais os setores, como que a IA chega no mercado de trabalho e interfere sobre as empresas? Cara, eu sou meio. Como eu sou entusiasta e hoje o meu trabalho está muito pautado em pesquisa nessa área de IA, eu arrisco a dizer que ela impacta tudo e todos. Se não está impactando agora, num curto espaço de tempo vai impactar. A gente viu um boom do que a gente chama de IA generativa, né, que aconteceu em 2022 ali com a vinda do ChatGPT. E se a gente for olhar para um ciclo de entregas ali, um ciclo de evolução de 2002 para 24, isso foi 2 anos, né? É gigante, 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 assim, é algo até apavorante para nós que somos da área olhar e ver aonde a gente chegou em 2, 3 anos, numa evolução que as IAs estão vindo, né? Então, o ChatGPT, na realidade, ele é uma pontinha do iceberg, né? Ele é uma coisa muito simples para falar com todo mundo. É uma IA generalista, né? Onde eu posso fazer qualquer tipo de tarefa ali, conversar dentro de uma linguagem humana, mas ele é a ponta de um iceberg de um conjunto de tecnologias que vem sendo evoluído nos últimos 3 anos, que vai nos levar para um patamar que eu considero que vai ser o mesmo impacto que a criação da energia elétrica, né? E eu sempre falo assim, a criação da energia elétrica, o ChatGPT é eu poder botar uma lâmpada na rua, mas eu poder ter condições de construir um motor elétrico, todo aquele impacto que a energia elétrica trouxe para o mundo, a revolução industrial, a evolução que nos deu, vai ser algo muito parecido ou maior com essa chegada da IA. Inclusive, tem alguns artigos que a gente lê. Eu li um artigo semana passada do presidente da Microsoft, onde ele fala que em até 5 anos, as profissões que a gente vai ter dentro das empresas são gerenciadores de agentes de IA. Né, que basicamente todas as funções repetitivas dentro de uma empresa vai poder ser executada por um agente de IA. Né? Então, um profissional do futuro vai ser o profissional que saiba gerenciar agentes de IA. Né? O curioso que tenho estudado bastante desde o do início, com o lançamento do ChatGPT, num primeiro momento, com a discussão que nós tínhamos, uma discussão ética, inclusive tivemos naquela ocasião, né, um programa
rumo voltado a esse assunto, porque até onde vai a possibilidade de uso das inteligências generativas, né, para as atividades profissionais? E que tipo de informação que se poderia compartilhar? Então, um temor muito grande. Bom, nós estamos falando de big techs, de grandes empresas, que têm um acesso que é muito mais do que a informação por si só. Ele tem muito mais do que te entregar a geração de um conteúdo, de uma linha de programação, de uma análise de dados com relação a algum dos trabalhos que estão sendo feitos, mas também tu está depositando informação nela e ela, a partir disso, aprende de maneira ininterrupta. Tanto que, nesta semana mesmo, alguns estudos, alguns especialistas estavam fazendo testes para desligar o ChatGPT. E ele automaticamente não permitia que se fosse desligado. E daí a gente entra num campo realmente muito complexo, porque é algo que nós não temos ainda uma noção exata, como diversas tecnologias ao longo do tempo. Agora, existe para vocês limite para o uso da inteligência artificial? Que tipo de cuidado devemos ter? Bom, os limites técnicos, eles sempre vão, eles existem ainda, né? Há uma discussão muito forte que se tem, para quem pesquisa um pouco mais a fundo sobre IA, sobre aquela questão da IA forte, IA fraca, que a chamada AGI, que é a IA de propósito geral. Enfim, essa é uma discussão bem se vamos chegar a isso ou não vamos chegar. Tem as duas correntes, pessoas que acreditam que sim ou não. O que nós temos hoje, na verdade, são grandes modelos, que é o que o Augusto falou, que a ponta da coisa é o ChatGPT, porque a gente, na verdade, está usando um aplicativo que por trás tem uma coisa muito maior, que permite que se desenvolva aplicações específicas dentro de uma empresa, não necessariamente usando o ChatGPT, mas sim o modelo que roda por trás dele. Esses modelos hoje, eles são mantidos por empresas grandes. Essas empresas hoje precisam de um investimento bem grande para ampliar esses modelos. E a discussão que está se tendo agora é exatamente essa: quais são os limites técnicos desses modelos? Ou se daqui a pouco surgirão outras formas de criar modelos, uma arquitetura diferente, enfim. Eu acho que tecnicamente as coisas sempre vão evoluir, né? E se nós vamos chegar daqui a 4, 5 anos, ou 10, ou enfim, é uma discussão que um pouco é expectativa versus realidade daqui a 4 ou 5 anos. Mas sim, as tecnologias elas vão evoluir. Muitas vezes o limite é dado por uma questão social e legal também, né? Eu acho que sempre, porque quando a gente chegar num ponto em que você tem uma ferramenta de IA que faz diagnósticos médicos, que compreende bem imagens de exames e é capaz de, em cima disso, dar um diagnóstico, nesse momento, não que nós já tenhamos isso de forma tão autônoma, mas tem muitas coisas que já estão próximas O disso. Hospital de São Paulo, por exemplo, o Hospital de Clínicas já usa. Aí nós vamos entrar na questão ética e social de até onde as pessoas estão dispostas, entre aspas, a se consultar com o software. E claro que legalmente, tão cedo a gente não vai ter isso, porque aí nós vamos entrar numa discussão sobre responsabilidade, se um software emite um diagnóstico errado, de quem é a responsabilidade. Então, eu acho que na maioria das situações, o limite ele vai ser dado muito mais exatamente por questões de impacto social, que a gente corre o risco, às vezes, de acontecer o contrário. De repente, Tá, mas vamos ter que ter uma regulamentação, como está se discutindo nas redes sociais, e que não avança? Muito complexo isso também, porque quando as pessoas falam em regulamentação, as pessoas tendem a falar de regulamentação muito num viés de proibição, que é uma coisa que se tenta fazer muitas vezes. Bom, então vamos proibir isso, vamos proibir aquilo lá. A questão não é essa. A regulamentação é botar limites, né? Isso. A questão, às vezes, uma regulamentação precisa entender muito bem para onde se está indo e onde se quer chegar. Então, eu acho que lei, sim, vai existir. Nós vamos ter leis que vão definir, olha, até aqui pode ir, até aqui não vai. Mas a questão social que eu digo, assim, as pessoas muitas vezes não vão querer ser atendidas por uma IA. As pessoas não... Aquilo culturalmente é algo que impacta nas pessoas. Mas o médico vai usar. Ele vai utilizar. Então, assim, até onde vai? O médico pode utilizar até onde? Aí sim nós vamos ter que ter, talvez, questões legais. Né? Augusto. Eu concordo com o professor. Eu acho que a questão social e a questão cultural, cara, por incrível que pareça, a gente às vezes vive numa bolha, né? Então a gente somos pessoas que a gente vive tecnologia. Então para nós é uma pauta diária falar sobre isso. Mas se botar um pezinho fora, né, a gente vai ver em algumas bolhas culturais / sociais que isso ainda nem chegou nem perto, né? Sabem, tem um chatzinho ali que conversa com a gente.
né? Então, e existe também uma cultura de resistência ao uso de IA. Eu enfrento isso dentro da minha empresa. Minha empresa é uma empresa de tecnologia, né? Então é uma empresa que deveria respirar isso e olhar isso com bons olhos. E eu vejo pessoas lá que têm resistência a usar IA, justamente por aquela questão de eu não é eu que estou pensando, ou não é eu que estou fazendo. Então, vai acontecer isso dentro das empresas quando isso se tornar algo, uma ferramenta corporativa que está dentro, que a empresa está colocando para o funcionário usar. O que tem hoje muito nas empresas hoje? Eu, como funcionário, uso, mas sem muito Exatamente. regulamento, eu baixo e vou usar, tu entendeu? Preciso escrever um e-mail, né? Vou pegar o e-mail que eu escrevi lá, vou jogar dentro do IA, vou mandar ela botar um tom mais agressivo, menos agressivo, mais suave, mas não é uma ferramenta corporativa oficial da companhia, É né? verdade. É Por verdade. vários aspectos, né? Existe questão ética, né? Existem empresas que ainda, desde do nascimento do cloud, ainda tá assim, não, eu prefiro que meus dados estejam aqui dentro da minha casa do que lá fora. A gente tem isso ainda hoje, né? Porque aqui dentro é mais seguro. Aqui dentro ninguém vai vir com um pendrive Exatamente. e vai pegar a máquina e vai botar debaixo do braço. Mas lá nos Estados Unidos, onde tem milhares de servidores, vai ter um cara que vai lá olhar os meus dados. Ainda a gente tem essa cultura, né, de que o dado dentro de casa é um dado mais seguro que fora de casa, que para mim, tecnologicamente falando, é um absurdo uma pessoa que fala isso nos dias de hoje. Mas vai existir essa resistência de as pessoas não quererem aderir ao uso da tecnologia por vários motivos. Não vou botar o meu dado, não é eu que estou pensando, né? Eu tive uma discussão há um tempo atrás com alguns colaboradores lá, que eu mostrei um código gerado por IA, né? E eu digo, o programador vai morrer nos próximos 3, 4 anos, não vai mais existir um codador, vai existir uma pessoa que vai usar as ferramentas o código do software vai virar um commodity. Já é hoje um commodity, mas enfim. E aí eu mostrei um código gerado por IA, que eu gerei por IA, o cara olhou pra minha cara e disse, mas isso não foi tu que fez, né? Isso não interessa, não foi eu que fiz. O interessa é que funciona. Interessa é que dá a solução. Mas é Exatamente. então a gente vê pessoas que da veia tecnológica ainda, por questão de orgulho, de ego, por vários sentimentos, que estão resistentes a serem mais produtivos e entregarem uma solução final melhor, porque não é ele que está escrevendo código, não é ele que está redigindo um e-mail, ou não é ele que está montando uma apresentação com as ideias dele. Então a gente tem essa resistência cultural que eu acho que o Brasil é mais ainda forte nisso, que vai talvez travar um pouco essa disseminação Bom, travar é ficar para trás, né? O mundo já faz isso, né? Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra. Voltamos, rumo o futuro da mão de obra na região. Num oferecimento Cascalheira Stone Garden, areia para cada etapa da sua obra, você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. SEAT, educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. Sicredi, todo negócio é diferente, seja o negócio do Rafael, do Caio, da Bruna ou o seu. Por isso, o Sicredi oferece as soluções certas para facilitar o fluxo de caixa de cada um. Esse é o negócio do Sicredi. Univates, somos ensino, somos ciência, somos comunidade, somos Univates. Rodos, do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários, é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Temos conosco também a Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, 20 anos formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando
resultados. Estão conosco ainda a construtora Giovanella, 4 décadas a construtora Giovanella pavimenta caminhos com obras de qualidade, responsabilidade para a comunidade regional, e a Tomasi Logística, pioneira em rodar com carretas elétricas no Brasil. Solução mais sustentável de transporte de longa distância. Acesse tomasilogistica.com.br e conheça essa história. Este é o Rumo Futuro da Mão de Obra, que hoje debate inteligência artificial e o impacto no mundo do trabalho. E para conversar conosco, o cofundador e CTO da BI Machine, Augusto Fleck, e também o coordenador dos cursos de engenharia de produção da Univates, Evandro Franzen. Bom, nós falamos num primeiro bloco sobre impactos principalmente para empresas, o novo olhar, de que maneira os trabalhos vão ser e quais os tipos de trabalho que vão ter alguma interferência. E agora, quando nós olhamos para o profissional, porque ainda existe uma resistência cultural, que o Augusto falou no fim do bloco, e também, do outro lado, os nativos digitais que já estão nesse meio, que usam cotidianamente. Quem é que ganha? É quem tem a resistência, quem aposta mais no seu feeling, no seu trabalho, ou quem usa de maneira irrestrita a inteligência artificial? Bom, eu acho que não se trata, nesse caso, necessariamente de um ganho, porque a gente tem os dois lados. A gente tem as pessoas que têm uma dificuldade, ou que por questões pessoais, enfim, não querem utilizar, porque entendem que não. Que estão pulando etapas, Isso. né? E tem um outro lado, quando a inteligência artificial é usada para substituir aquilo que a pessoa deveria fazer. Então, por exemplo, na área de ensino é uma área muito clássica, existe uma preocupação muito grande, porque quando uma pessoa já detém um conhecimento, então, por exemplo, o Neo Augusto estava falando de uma empresa que produz soluções de software. Se eu tenho uma pessoa lá dentro que ela tem um conhecimento sobre a lógica, sobre o que é um software, sobre como produzir um software, a inteligência artificial vai ajudar ela a produzir de forma mais rápida, de forma mais tranquila, e ela, obviamente, vai, pós-produção, por parte de uma IA, ela vai analisar aquela solução, adequar, vai poder gastar um tempo maior analisando essas soluções, vendo o que é melhor, vendo como integrar. Isso para a vida de todo mundo. Um estudante, por exemplo, lá do ensino fundamental e médio, que já utiliza a inteligência artificial, se ele tiver uma capacidade de produzir algo usando IA, e ele for capaz de ser crítico, entender aquilo que ele está fazendo, entender que aquilo, bom, isso aqui no meio tem algo que eu vou tirar, vou mudar isso aqui, porque isso aqui não está muito correto, eu pesquisei, olhei no outro local. Quer dizer, essa seria o meio termo, seria o modo, digamos assim, correto. Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão passando a utilizar IA com mais frequência, há também uma preocupação de, ao longo dos tempos, o conhecimento que nós temos e que a gente aprende vá se esvaindo um pouco. Inclusive, há algumas tendências de conhecimento especializado em algumas empresas estarem sumindo porque pessoas de mais idade acabam se aposentando, e as tecnologias têm um certo impacto, não só a IA, de substituir um pouco aquele conhecimento que as pessoas tinham, que passa a estar dentro de um software, de repente. Então, eu acho que não existe nem um 100% de um lado, nem 100% do outro. As pessoas não vão conseguir evitar de serem impactadas pela IA e de usar a inteligência artificial. Isso vai acontecer, seja porque a empresa definiu uma política, ou seja porque na vida dela ela não consegue mais fazer um processo sem que ela passe por um software, né? Pessoas mesmo de mais idade hoje, elas acabam utilizando celular, acabam utilizando home banking, porque não há mais como fazer diferente. É querer lutar muito contra uma maré. Isso vai acontecendo com todo mundo, de uma forma ou de outra. Agora, ao mesmo tempo, a IA também não pode servir de muleta quando eu estou atrasado com alguma coisa, para não precisar parar para pensar, para fazer alguma coisa, eu vou lá e uso a IA e entrego aquilo que foi De qualquer jeito. Produzido pela IA. Então a gente tem que ter muito cuidado para que não se transforme também em um substituto simplesmente porque eu não quero fazer, eu não sei como fazer. Muito interessante, e eu parto desse pressuposto que no momento em que o trabalho final é feito pela IA, o inicial e o final é feito pela IA, bom, então o ser humano ele é indispensável. Não sei se eu me fiz por entender, Augusto. Porque eu entendo o seguinte, daqui a pouco o conhecimento humano, aquele que usa IA como, vamos lá, o seu estagiário, aquele seu meio termo, que vai ser para buscar soluções mais rápidas, né, para
desenvolver, seja o trabalho que for, desenvolver possibilidades que a IA abre, ela está na metade do processo. Porque ela precisa do start, que é humano, do conhecimento desse indivíduo, para uma análise da IA e depois a entrega final é o quê? Eu, com base no meu conhecimento, vejo isso atende ou não atende. É por aí, Augusto? O que que tu pensa? Existe uma, tu falou, né, que é 100% dispensável, né? Existe algumas linhas de pensamento, né, de algumas pessoas que estão à frente a isso a nível mundo que defende isso que tu falaste. Uhum, Que nos uhum. próximos 50 anos a IA ela vai substituir 100% da mão de obra. Inclusive eu vi um artigo há uma semana atrás de uma startup no Vale do Silício que recebeu, se não me engano, foi 300 ou 400 milhões de dólares, que o foco dela é, claro, é foco de pesquisa ainda, né? É pesquisar como desenvolver tecnologias para substituir 100% a mão de obra dentro de uma empresa. É Skynet, né? E eles ganharam muita grana de empresas como o Google, como Intel, como várias empresas, justamente para poder fazer. Claro, isso vai ser um trabalho de pesquisa, que vai sair modelos teóricos, enfim, né? Isso não é de uma hora para outra. Mas voltando para o nosso mundo, né? Para a nossa realidade de hoje, que eu acredito, tá? Eu acredito que até para usar IA, tu vai precisar também pensar, né? A IA ela não vai fazer as coisas por conta se tu simplesmente dá um comando simples para ela, né? A gente vai passar por uma etapa agora que as pessoas vão ter que se especializar e estudar para conseguir absorver e tirar o máximo dos modelos de IA disponíveis no mercado hoje. Se eu e tu usar a mesma IA, o que vai nos diferenciar da nossa entrega é a capacidade que eu e tu vamos ter de tirar o proveito dela. E não vai ser assim, ah, eu quero isso, e o outro vai lá e explica no detalhe como tu quer que ela se comporte, com certeza o meu trabalho vai ser bem mais bem feito. Dentro da minha área de desenvolvimento de software, por exemplo, quem vai se destacar? O cara que, né, eu peguei várias gerações de desenvolvimento de software, né, mas o cara que é o codador, que a gente chama, que ele basicamente pega uma especificação de um designer de interface ou de um designer de arquitetura de software e codifica aquela, aquele projeto e ele não pensa muito nos detalhes, o que ele vai fazer no resultado final, esse cara vai ter muita dificuldade de usar IA. Quem vai ter muita facilidade? O arquiteto, o cara que tem uma imaginação, o cara que tem uma capacidade de entender um problema e conseguir descrever ele para uma IA codar ou para uma IA construir uma questão de arquitetura de casas, né? O arquiteto não vai ser substituído. Só que o arquiteto não vai precisar ficar 5 horas lá dentro de um programa de designer desenhando a parede. Ele vai ter que ser criativo o suficiente de poder descrever o que ele quer para a IA poder desenvolver o trabalho braçal para ele. E depois vai ter que ter a sua análise Depois vai ter que ter a para sua fazer a análise. entrega com base naquilo que ele Exatamente, espera e que o exatamente. cliente pediu. Eu acho que a curto e médio prazo é isso que a gente tem que nos focar em aprender a tirar o máximo de recurso E possível. perfeito, tirar o máximo de recursos. E agora, aquele que está no início da formação, que já está no ambiente da inteligência artificial, aquilo que o professor falou, ele pular etapas, daqui a pouco esse vai ter a mesma facilidade de alguém com mais experiência que sabe, que aprendeu a usar a IA? Por exemplo, vamos lá, vamos trabalhar a hipótese de. Eu vejo que tem pessoas escrevendo livros com o uso da IA, né? Agora, pô, se tu não leu Humberto Eco, se tu não leu Machado de Assis, se tu não leu Eu que sou das humanas e gosto de literatura, né? Tu vai ter o mesmo vocabulário, a mesma qualidade na hora que tu vai pedir um suporte para a escrita de um texto? Cara, é uma Transfere pergunta isso para complexa. o desenvolvimento Não, de eu software. entendi até a questão dos livros, né? Nesse mesmo artigo do presidente da Microsoft, ele bate o martelo que em 5 anos a IA vai escrever músicas melhores que a gente, vai escrever melodia melhores que a gente, vai escrever livros melhores que a gente, né? Devido o vasto conhecimento que ela tem, tipo, a IA generativa, né? O chat GPT da vida, o Anthropic,
um Gemini da Google, ele já leu todos esses livros que tu tá falando, Uhum. né? Então ele vai ter capacidade de escrever tão bem ou até melhor do que tu. Porém, todavia, quando tu for falar comigo, quando tu tiver no teu relacionamento pessoal, se tu para de ler livro, para de estudar, para de obter conhecimento, como é que tu vai interagir com a sociedade? Isso aí não tem como a gente quebrar. Não, e o próprio, a relação do sentir, né? O relacionamento entre as pessoas, talvez no futuro, vai ser o teu maior trunfo. A capacidade de relacionamento, a capacidade de conversar, de se relacionar, de interagir socialmente, vai ser a maior arma, né, que o ser humano vai ter. Que isso dificilmente vai ser substituído, né? Mas aquela coisa que o cara ele é muito bom, mas está sempre trancado dentro de um escritório, não quer conversar com ninguém, faz aquele trabalho que só ele sabe fazer, faz isso há 50 anos. Esse cara pode ser substituído por um cara de 20 anos que aprende muito a usar IA e conhece e a IA vai conhecer muito aquele trabalho técnico que tu faz há 50 anos. Esse cara vai ter problemas. Mas o relacionamento entre as pessoas, isso dificilmente vai. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente vive num momento um pouco. A sociedade como um todo, ela vai mudando. A gente que é mais velho, principalmente eu aqui, que provavelmente sou o mais velho de todos, a gente vê transformações muito grandes. E em relação a isso, a gente tem visto, por exemplo, uma capacidade de muitas pessoas, isso já vem de um tempo na área de software. Tem até muitas ficções, aquele filme Ela e outros tantos que a gente vê uma interação entre máquinas e quando a gente diz máquinas é software, sistemas e humanos, que vai além do que deveria ser ou do que se esperava numa relação como essa. Então, as pessoas estão começando a se isolar cada vez mais e interagir com uma IA como se aquela IA fosse alguém que entendesse elas, como se fosse um terapeuta, inclusive. Coisas que fogem um pouco aquilo que a gente imagina. E vão exatamente contrário ao que o Augusto disse. O que se esperaria muitas vezes é que, bom, se a IA é tecnicamente capaz de fazer coisas operacionais que nós fazemos de forma muito mais rápida, é evidente que ela vai ser usada. Porque é muito mais rápido uma IA, por exemplo, gerar 10, 15, 25, 30, 40 imagens para um humano olhar para essas imagens e dizer, gostei mais dessa outra, eu poderia combinar essas duas. Isso é feito em questão de minutos, né? Ao contrário do que antigamente, que a pessoa tinha que ir lá, desenhar uma imagem, não gostei, colocar o croquis de lado, fazer uma outra, não gostei. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou precisar olhar aquela imagem, ir num cliente ou explicar para o cliente, olha, essa imagem aqui, eu pensei nisso, o que tu achou? Não, poderia ter isso, olha, então vou lá na IA e vou pedir para gerar mais algumas para a gente dar uma olhada. Ou seja, aquele trabalho, e isso vai também trazendo uma discussão que eu acho que é extremamente complicada, e não é muito a nossa área mais de humanas. O que efetivamente é inteligência, né? Até um tempo atrás, muitos anos atrás, jogar xadrez era um sinônimo de inteligência. Então a gente imaginava assim, quem joga bem xadrez é muito inteligente, uma criança que aprende bem. Bom, qualquer sistema de computador não precisa ser uma IA muito sofisticada, é imbatível. Por quê? Porque jogar xadrez é um trabalho braçal, mental, vamos chamar assim, né? É mental, sim, mas eu tenho que pensar, se vai jogar lá, depois eu vou jogar aqui, depois... Uma IA por força bruta, ou qualquer software por força bruta, consegue fazer isso muito mais rápido do que a gente. Então começa a se perguntar, de vez em quando, assim, o que efetivamente é uma inteligência? Quer dizer, fazer um desenho, não quero entrar aqui numa discussão com designers, né? Mas montar um desenho, esboçar um desenho, é efetivamente uma tarefa humana que só humanos fazem? Talvez não. Criar uma música, será que é algo humano? As pessoas, talvez mais de área de artes, vão dizer assim, não, criar uma música é algo humano. Mas realmente, há muitas IAs criando músicas que se você passar para uma outra pessoa, ela vai dizer, pô, essa música aqui é ótima. Até porque, brincando agora, tem umas músicas recentes aí que eu diria que não é preciso uma É IA verdade. para compor, né? Com todo respeito, mas a gente tem visto coisas aí que... É verdade. Não, esse conceito, aí é que tá. Porque ao mesmo tempo em que a máquina, a inteligência artificial, ela se mostra superior, mas surgiu da inteligência humana. E isso é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo, nós geramos uma inteligência que vai nos superar. Vamos lá, eu sou fã do Stanley Kubrick, né? Nós temos a Odisseia no Espaço, em que naquela história de ficção existe uma inteligência artificial que ajuda a conduzir a tripulação na viagem pelo universo para descobrir habitats, lugares para a vida. Bom, ali nós já temos uma ideia de algo que já estava em desenvolvimento, que a ciência já trabalhava. Isso estamos falando dos anos 70, né?
Bom, tudo surgiu da inteligência humana. Então, até que ponto nós estamos gerando inteligência que nos emburrece e o que traz a ideia do próprio Harari, né? Da geração de inúteis, né? Uhum. Como é que vocês avaliam? Porque a gente está falando um pouco, sim, é futuro, mas ele está acontecendo neste momento, né? O caminho está nos levando para isso. Não, o presente nosso já é um presente onde muito do trabalho pode ser hoje já substituído por agentes de inteligência artificial dentro do trabalho. E dentro da vida pessoal, cara, é que aí às vezes a gente também é um paradoxo, né? A gente olha para nossa vida pessoal e ninguém reclama em usar IA para vida pessoal, né? GPS, vamos dar um GPS, né? O primeiro, talvez o negócio mais antigo que a gente usa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vai a Porto Alegre, se tu não tiver um GPS, tu consegue te localizar em Porto Alegre? Bom, é que eu sou de Porto Alegre, Tá, mas então. então vamos, né? Vamos. Não, mas Para São Paulo. São Paulo, né? não tem Não. como. E há 20, 30 anos atrás não tinha opção. Não tem como. Então tu acabava decorando. O que a gente Não, acha? mas hoje, até em determinados gente- lugares, a sem gente dúvida. a gente, de certa forma, a gente se emburrece nessa questão. Eu na Jada, às vezes, eu preciso botar GPS. Eu não faço questão de decorar o nome de uma rua, né? Então, as coisas elas vão evoluindo e tem coisas que tu acaba deixando de fazer porque ela pode ser Deixou de substituída, ser tu é menos burro, urgente. tu é menos burro ou mais burro porque tu não sabe se localizar 100% lajado, não sei, talvez eu ocupe a minha cabeça com outras coisas, né? Uhum. Então, na vida pessoal, a gente está rodeado de IA. Os nossos relógios têm IA, as nossas redes sociais, ela está recheada de IA. Tudo que a gente está fazendo, está falando aqui, está sendo captado, a gente está sendo direcionado a compras sem a gente saber, e a gente não dá muita bola, né? Mas aí quando chega na hora do trabalho, nossa, eu vou perder a minha arte, não vou mais ser original, eu não vou poder tal. Eu vejo a questão ego, cultura, talvez uma barreira tão mais grande do que a IA, né? Uhum, uhum. Na verdade, é IA hoje, né? O assunto mais emergente, mas quando a gente vai falar de tecnologia, as tecnologias foram desenvolvidas para isso, né? Se a gente analisar lá atrás, quando os primeiros sistemas de gestão de ERP, como a gente conhece no mercado, para emitir nota fiscal, vamos falar o sistema mais básico que se iniciou, quando eles foram implantados, as pessoas que faziam antes dos sistemas, elas sabiam calcular manualmente o imposto numa nota. Isso se perdeu. Hoje você não tem mais uma empresa, um monte de gente que sabe calcular manualmente um imposto, até porque no Brasil a questão tributária é complexa. Então, isso foi se perdendo já com tecnologias básicas. Isso vai, sem dúvida nenhuma, como diz o Augusto, vai se acentuar. A gente vai viver esse fenômeno de coisas que a gente lá atrás eu sabia memorizar onde eu estava indo. Eu não, porque nunca fui tão bom assim. Mas assim, em Porto Alegre eu sabia memorizar todas as ruas, ou em outro lugar, eu aprendi os mapas. Hoje eu não sei mais, porque eu não preciso. Né? Então, essa é uma habilidade, vamos chamar assim, que a gente vai deixando de lado para se ocupar Muito talvez bem. com outro. A área jornalística tinha uma profissão, não sei se existe ainda, que é o cara que vinha toda noite e Digitador. construir o jornal. Como é que era o nome do cara? Diagramador. Diagramador. Eu não sei, existe ainda? Sim, E o que ele faz hoje? aqui continua. Mas aí é usando. Não, uma grande parte dos grandes jornais ainda usam o diagramador, né? Mas ele vai dentro de um padrão, tem, né, o padrão de diagramação e ele replica, né? Acredito, o grupo mais inovador em termos de uso de inteligência artificial hoje, se não me falha a memória, é o Globo, que foi a primeira que instituiu uma redação em determinados momentos, que é assim, ó, a redação de inteligência artificial, onde as notícias estão escritas. Muitos usam, principalmente em sites, muitos usam quando eu consigo ver de longe um texto que foi produzido por uma inteligência artificial, né? Só para exemplificar, né? Essa é uma profissão que, cara, vai morrer? Talvez não, mas esse cara vai mudar de função. É. Ele vai ser quase como um moderador de forma de conteúdo, trabalhar. né? Não, O cara que vai ficar botando parágrafo pro é a ideia que tu falaste, já que nós entramos nesse aspecto, para encerrar esse bloco. No jornalismo, é a ideia que tu falou do commodity. O que é uma notícia de commodity? O que é uma informação de commodity? Uma informação que precisa entrar lá no padrão de jornalismo online. 3, 4 parágrafos, um texto rápido que dá informação que tu lê em poucos segundos e que tu entende. Agora, uma reportagem que tu vai ouvir diferentes pontos de vista, que tu vai visitar diferentes lugares, que tu vai
criar um contexto, essa a IA não consegue fazer. Ela pode te ajudar no momento em que organizar o teu bloco de notas, transcrever os áudios. Esse, para mim, é um das melhores funções que a IA pode dar, que é transcrever entrevistas. Eu sou de uma geração que comecei em 2003 da produção. Nós pegávamos uma entrevista, por exemplo, que, como nós aqui, tu tem que transcrever 1 hora, tu leva 3 horas para transcrever. Com a IA, tu faz em minutos. E isso sim. Nós já voltamos, este é o Rumo, o futuro da mão de obra. Voltamos, rumo o futuro da mão de obra, num oferecimento Cascalheira Stone Garden, Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomás e Logística. O rumo que está na 102.9, também no A Hora TV no YouTube, um formato novo, um formato de podcast, também disponível nas nossas redes sociais do Spotify e no próprio Facebook. Essas redes sociais que cheias de inteligência artificial e que é esse o nosso assunto, a inteligência artificial que cria os algoritmos e que nós olhamos sempre aquilo que nós mais pesquisamos, aqueles assuntos, enfim, tem uma série, o Dilema das Redes é um grande filme que tem algumas informações muito válidas que nos dizem um pouco por que tá tão difícil conversar hoje em dia. Por que tá tão difícil ter o contraditório, o espaço contraditório. Mas esse é para outro programa, porque agora o nosso bloco vai falar como se preparar. Que tipo de estratégia nós, enquanto empresa, enquanto pessoas, temos que ter para não ficar para trás. Vamos lá. O que precisamos? Bom, eu acho que individualmente, cada pessoa, nós continuamos, digamos assim, desenvolvendo desde muito novos as habilidades básicas que a gente tem, a capacidade de leitura, escrita, de matemática, que as dificuldades que nós vamos tendo, muitas vezes, um emburrecimento, que o Augusto usou o termo, muitas vezes, da população, não tem muito a ver só com inteligência artificial. Infelizmente, as tecnologias, às vezes, nos facilitam por um lado, a gente se foca num smartphone, fica olhando e uma rede social e acaba não se dedicando para outras habilidades essenciais que ainda são importantes em qualquer contexto, né? Que são muitas vezes habilidades de relacionamentos interpessoais, que são no futuro talvez habilidades essenciais para um profissional. Enfim, então individualmente, eu acho que as pessoas precisam continuar aprendendo, as pessoas precisam continuar desenvolvendo conhecimento, habilidades, não aquele conhecimento memorizado. Ah, eu decorei capitais, que nem no meu tempo infantil era bonito, decorar capitais. Não, isso a gente não precisa mais, mas tem que desenvolver habilidades. Resolver problema. Resolver problema é uma coisa que se fala muito nas empresas, né? É uma coisa muito desejada por empreendedores, alguém que saiba resolver um problema. O que é resolver um problema? É ir atrás, conversar com as pessoas, analisar o contexto, o que está pegando, o que é isso, qual é a dor que o cliente sente, onde é que eu vou ir. Isso é resolver um problema, não é resolver matematicamente um problema e resolver ali, não. Então, isso é uma habilidade, são conjuntos de habilidades essenciais. As empresas, eu acho que uma preocupação que já vem forte, por exemplo, a própria Univates hoje, nós estamos trabalhando nisso, as empresas vão passar a ter que ter uma política de IA. E não que necessariamente tem que ter um documento extenso lá com um monte de coisa escrita. Não é nem essa a questão. Mas a empresa tem que definir, como no caso o Augusto comentou, a BI Machine quer usar a IA, ela entende que IA é útil e é importante, muito bem. Então, a política da empresa é, vamos usar sempre que possível. E um funcionário que achar que não, nós não devemos usar nunca, bom, ele talvez esteja fora da política. E a universidade, por exemplo, ela tem preocupação com o aprendizado, com o ensino. Professores vão usar a inteligência artificial para gerar atividades, para corrigir trabalhos? Vão utilizar, né? Alunos podem utilizar, sim, até qual é o limite, até onde a IA passa a ser, ela passa a ser substituição naquilo que o aluno deveria aprender e fazer. Ou seja, é isso que a gente precisa delimitar. Eu acho que as empresas precisam se preparar muito nesta linha, mas para isso elas precisam também entender do que a gente está falando, né? E
eu acho que o futuro da IA dentro das organizações também não é deixar, como o Augusto falou, funcionários, cada um usar a IA por si. Olha, eu uso para isso, eu uso para aquilo, eu uso para escrever um e-mail, outro. Não, a empresa tem que definir muitas vezes onde, em qual processo que ela tem, a IA vai ser diferencial. Ah, nesse processo aqui, a IA vai ser um diferencial. E às vezes não é nem. Quando a gente fala de IA, isso é outra coisa muito importante, né? A gente fala de inteligência artificial, imagina se logo, tá, vou usar um chat GPT. Não, por exemplo, a empresa pode definir que ela vai utilizar um software de reconhecimento de imagem para identificar pessoas num processo de atendimento que ela tem lá no hospital aqui. Eu vou usar a imagem para identificar mais claramente o paciente, identificar algum sintoma no futuro, quem sabe, num paciente. Olha, Tem grandes shoppings, São Paulo já faz isso, que identifica, alguém liga do Wi-Fi da exatamente. empresa e já vê o perfil. Ah, esse gosta de comprar roupa de tal modelo, de tal, o tamanho é esse, ele costuma usar tal método de pagamento. Porque isso vai gerar um ganho para a empresa dentro do processo dela, vai estar integrado ao processo e vai melhorar para o cliente dela. Sim, sim. Eu acho que esse é o que as empresas precisam pensar, onde a IA vai entrar. Não é assim, eu quero usar IA em alguma coisa aqui na empresa porque é moda, porque é moderno. Não, a IA vai ser importantíssima e vai ser cada vez mais frequente. Vai se desenvolver, inclusive, quando se fala no modo de conduta. Porque tem empresas que dizem, Augusto, justamente. Nós estamos aqui com o Augusto Fleck, cofundador e CTO da BI Machine, e o professor, coordenador do curso de Engenharia de Produção da Univates, Evandro Franzen. Bom, Augusto, tem empresas que temem que se coloquem informações sensíveis nas geradoras de informação. Temem, isso é a realidade, porque quando a empresa se torna omissa e não ter, por exemplo, uma política de uso, e ela deixa isso livre ao colaborador, ela também está se expondo a estar abrindo dados para uma fonte pública. Por quê? A maioria das IAs comuns não, as mais usadas, vai pegar aí, sei lá, Gemini da Google, Copilot da Copilot Microsoft, da Microsoft, DeepSeek, ChatGPT, uhum. DeepSeek é chinês, DeepSeek, então sabe, nem DeepSeek. dá para confiar muito nos termos. Mas vamos pegar o GPT, que é o mais usado e mais conhecido. Lá nas políticas de uso, para quem já leu, lá diz, quando tu está usando o GPT Free, que 99% da população usa, os usuários são free, tu tá dizendo que tudo que tu colocar lá, tu tá liberando pro GPT usar aquelas informações para treinar o seu modelo, né? Ou ele ia estar liberando isso de graça por nada. Tu tá entregando os teus dados. É a mesma coisa quando a gente já usa o Instagram, Até a tua inteligência. a gente usa os e-mails, tudo aquilo ali, a gente sempre assinou o termo de uso quando é de graça, dizendo que eu estou entregando os dados para pesquisas e treinamento de modelo. Quando eu uso de uma forma corporativa institucionalizada, no termo de uso, e aí eu tenho que confiar nos acordos, né, de uso, o GPT deixa claro que nenhum dado usado do modo corporativo é usado para treinar o modelo O genérico. pago. É o pago. Então ali ele não, tudo que eu for trafegar dentro do pago, ele é usado só internamente dentro da minha conta e não é usado publicamente para treinar o modelo. Então se eu botar, por exemplo, dados sensíveis de um cliente meu lá, dados de faturamento para fazer uma análise um pouco mais avançada, no pago isso não Mas foi a mesma coisa que foi dito lá durante, vamos lá, 2018, 2019, com o grande vazamento que ocorreu nos Estados Unidos. Foi a mesma coisa, né? Então a política também serve para te poder limitar um pouco quais ferramentas tu vai usar. Tu não vai sair largando teu dado para uma ferramenta pública sem ter ideia. Daqui a pouco eu vou lá e boto, eu quero saber o faturamento da minha machine. E daqui a pouco, o faturamento da minha machine é tanto. Mas como tu sabe? Cara, em algum momento ali tu deve ter... Mas tem uma grande questão que muitas vezes, quem tem usado com as inteligências artificiais diferentes, eu faço teste em diversas, não tenho usado só uma, que até eu coloco, da onde, quais são as fontes? Daí, tá, mas você inventou esses fatos? Daí, muitas vezes, é a própria inteligência artificial. Sim, você tem razão, esses dados foi com base e tal, e eu sugeri que poderia, né, eu cometi um erro. Delírios, né? Exatamente. É que, se tu for mais a fundo, né, dentro de não vamos entrar nesse negócio, mas a fundo dentro do modelo de IA, lá no fundinho lá, é assim mesmo que ele faz, ele vai pegando os pedacinhos, vai tentando juntar, aí quando ele não consegue, ele vai tentando ir até um ponto... Te inventa. Exatamente.
E aí, isso aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? E poder fazer esse controle sobre essas No saídas. uso no direito mesmo, diversas sentenças e advogados que estão respondendo perante a ordem, Por a isso OAB que com o relação a isso. GPT, ele é o que nós falamos no início, ele é o pedacinho do iceberg. Muitas soluções corporativas, elas estão sendo desenvolvidas, soluções especialistas, né, em cima do que o GPT usa por baixo. Aí eu consigo chegar num padrão de qualidade muito maior do que o GPT. Consigo ter o controle dos meus delírios, vamos dizer assim, do Uhum. GPT, né? Então a gente vai ver agora nascendo muita solução de software que vai vir com a IA embarcada. Aí essas soluções de software elas vão estar mais direcionadas. Esse cara aqui é usado para ler processo, esse cara aqui para fazer um diagnóstico médico, porque o GPT em si ele é uma IA generalista, né? Então ele serve para Eu tudo. acho que esse é um caminho bastante claro. Se uma empresa quer utilizar de forma massiva dentro do seu contexto, da sua realidade, com os seus dados, olha, eu quero um especialista aqui dentro do meu processo de produtivo, enfim. Eu acho que a solução é essa. Eu posso pegar um modelo, digamos assim, porque quando a gente fala de modelo, muitas vezes, claro que aqui não vamos entrar em detalhes, porque é algo bem extenso também. O modelo, na verdade, ele é um grande software, só que é uma grande rede neural, vamos falar assim para simplificar, uma rede neural artificial, e totalmente matemático, né? Isso é outra coisa que é importante que as pessoas entendam. Não existe intencionalidade em nenhum modelo. E não existe consciência e muito menos saber o que ele está fazendo. Ah, mas olha só, ele mentiu para mim. Não, o modelo, na verdade, não tem qualquer tipo de intencionalidade. Ele gerou aquele resultado porque pareceu para ele que aquilo Era era lógico. uma combinação Uhum, boa de uhum, textos. uhum. Então, se eu quiser efetivamente tornar um modelo especialista dentro da minha realidade, da minha organização, eu posso pegar um modelo mais generalista e treinar ele, adaptar ele para a minha realidade. Concordo com o Augusto, isso deve ser uma evolução da IA, porque aí eu tenho ele dentro da minha empresa e o meu modelo não precisa ficar especialista, ele não precisa saber responder questões de química, não sei das quantas, porque não é o meu objetivo. Tem que saber das questões internas da minha empresa, ele tem que saber responder os meus clientes. Aí sim, eu vou usar uma solução específica criada para mim dentro do meu processo. Eu acho que essa é uma tendência muito clara da evolução da IA nos próximos anos dentro de um ambiente corporativo. E para quem enxerga oportunidade, uma série de profissões que vão surgir que hoje não Exatamente. existe. Exatamente. O Fórum Internacional, inclusive, pontuou isso na última reunião em Davos, né? Dos próximos 4, 5 anos, metade das não, a informação era que as crianças que estão no ensino básico hoje e que vão começar a formação em outros vão estudar profissões que não existem mais. Exato. Uma delas é os gestores de agente de IA, construtores de prompts, engenheiros de prompts. Engenheiros de IA, tem uma série de. Tu abre ali uma Seja a leque. nomenclatura que for, né? Pode se dar uma ciência de dados, enfim, pode se dar uma série de nomes diferentes, alguns são mais conhecidos. Uhum. Mas a realidade é que são pessoas que, em resumo, elas têm as habilidades necessárias para entender do negócio da organização, entender da parte técnica de IA e ser capaz de pegar aquilo e colocar dentro dessa realidade aqui da minha empresa e tornar aquilo útil, não só útil, rentável dentro de uma empresa, porque essa é uma outra realidade que se estuda muito e ainda não há uma visão massiva de projetos de IA internos nas empresas que tenham um ganho tão elevado quanto se imagina que possa ter. O que a Esse gente mercado ainda é muito é forte, muita gente precisa entender isso, fazer a IA funcionar bem dentro da corporação. a gente tem visto, para encerrar, nós temos visto algumas, neste momento aí, passados 3 anos da universalização do ChatGPT, algumas profissões que estão mais impactadas pelo uso da tecnologia. Vamos lá. Hoje nós temos, dentro do próprio Instagram, gente que ensina como formar com a IA canais de venda de produtos. Né? Eu conheço gente que hoje faz a encomenda dos seus produtos da China e criou uma loja digital e que tira uma renda dali. Então nós temos no micro, que é vamos dizer, o MEI, até a organização como um todo, que vai empregar, sei lá, 50, 100, 200 pessoas, 300, 2.000 pessoas, essas questões. Senhores, muito obrigado. Foi uma grande satisfação. Este bate-papo, sinceramente, ele não se encerra aqui. Nós vamos precisar formar
Inteligência Artificial 2, a missão. Depois, né, 3, a saga continua. Vai ser um Velozes e Furiosos do Rumo a respeito de inteligência artificial. Muito obrigado. Valeu, Bom, obrigado. obrigado. Bom, o Rumo termina por aqui. Um grande agradecimento aos nossos entrevistados, o Augusto Fleck, cofundador e CTO da BI Machine, também o professor, coordenador dos cursos de EAD, ADS, GTI, Engenharia de Produção da Univates, Evandro Frozen. Também agradecemos aos nossos patrocinadores, Cascalheira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomás e Logística. Este foi o Rumo desta semana. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço. Tchau.